Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim, segundo boletim de informações, vamos falar sobre Pedrinho, né, que não vai poder acompanhar os jogos restantes desse mês de abril. Não vamos falar também, pessoal, sobre Marino Nestrosa, que é o assunto, né, das redes sociais aí, é o assunto, né, que está rolando todos os dias. Vamos falar também sobre Coutinho, pessoal, que ele ainda é o artilheiro, né, da temporada do Vasco esse ano ainda. Vamos falar também sobre os compromissos do Vasco nesse restante do mês de abril, compromissos sérios, né? Vamos comentar sobre o jogo, né, de amanhã entre Vasco e São Paulo em São Januário. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos, pessoal. Você também que está chegando agora, que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e aí você está ajudando um vascaíno, né, alagoano, nordestino, vascaíno, ajuda vascaíno, pessoal. Galera, vamos falar sobre Pedrinho, né? Pedrinho que pegou o gancho essa semana aí, foi punido por 15 dias de suspensão. Começa hoje essa suspensão, vai até o dia 30, né, de abril. O Coutinho só vai poder acompanhar os jogos, só vai poder comparecer nos vestiários no São Januário a partir de maio, né? E é contra a Mulambada. O jogo começa em maio. O Vasco tem 9 compromissos em maio e o primeiro jogo é contra o Flamengo. E aí o Coutinho vai poder, dia 3, poder acompanhar os jogos, viajar e a vestiário. Mas esse mês, até o dia 30, o Pedrinho não vai poder acompanhar o Vasco. Por exemplo, no jogo de amanhã, contra o São Paulo, o Pedrinho não vai poder ir a campo, não vai poder, tem que ficar afastado. O jogo no dia 21, lá em Belém, no Mangueirão, contra o Paysandu, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Pedrinho não vai poder viajar com a equipe. O jogo contra o Corinthians, né, no dia 26, né, no domingo, o Pedrinho também estará fora não vai poder acompanhar, não vai poder estar lá. E contra o Olímpia, dia 30, também o Pedrinho não vai poder estar ao lado da equipe, com o elenco. Por quê? É muito importante, né? O presidente está ali, está conversando com os jogadores, o treinador conversa, né? Treina a semana toda os jogos, e depois o Pedrinho, o presidente, a comissão técnica conversar ali com o juiz, dá uma moral a mais, isso é muito bom, mas o Pedrinho está fora desses 4 jogos no mês de abril, pela punição do STJD, do jogo contra a confusão do jogo contra o Cruzeiro e Vasco, naquela lambança do juiz. Agora, pessoal, vamos falar sobre o Marino, né? Marino Nestrosa, pessoal, que é o comentário, né, na mídia aí, está sendo comentário dos dias aí. O Marino Nestrosa, né, que foi contratado pelo Vasco, custou 30 milhões de reais, cerca de 5 milhões de dólares na época, né, a moeda da época. E o Marino Nestrosa chegou no Vasco como uma grande contratação, foi comemorado pela torcida, comemorou a vinda desse jogador, a diretoria também comemorou bastante, né, a vinda desse jogador para o Vasco. Na época, o Marino lá no Atlético, né, Nacional, lá da Colômbia, era o destaque. O Marino estava jogando bastante, jogador de seleção colombiana, estava sendo sondado por vários clubes, até o Boca Juniors também. O Vasco se adiantou, deu uma rasteira no Boca Juniors e trouxe esse jogador para cá, né? Era uma sensação esse jogador lá. E aí, com a saída do Ryan, o Vasco queria ocupar a lateral direita ali, por isso trouxe esse jogador. O jogador está com 3 meses que está no Vasco, né? E até agora, cara, não sabe para que veio. O Renato Gaúcho deu várias chances de jogador, o jogador entra, não joga muito ruim, não ganha uma bola, vai dar um drible, não sabe, perde a bola, até agora não deu uma assistência, não fez um gol. A torcida, cara, já está impaciente, né? A torcida está impaciente, não aguenta mais ver esse jogador no campo, porque ele não faz nada, a não ser, cara, que agora nesse jogo aí,
o Renato deu uma chance ele no segundo tempo, e esse cara, né, faça um jogo, uma jogada lá, ou se não, faça gol, ou se não, cara, sei lá, porque do jeito que ele está em campo, entrando em campo, não está mostrando futebol, não sabe para que veio, cara. A não ser que o Renato Gaúcho, o Vasco, queira ficar com ele aí até o meio do ano, com essa parada aí, e aproveita o jogador, que potencial ele tenha lá, né? Mas agora não está mostrando potencial nenhum no Vasco, cara. Não sabe para que veio, né? O jogador custou caro, né? E aí, cara, tá nessa situação, o Marinho nesse trouxe, né? O Vasco, as informações é que vai haver demissões aí no meio do ano, vai haver uma barca, e aí, cara, um jogador como Matheus França, que não está fazendo nada no Vasco também, é outro que não sabe para que ver, quem sabe aí o Marinho Nestrosa não vai nessa barca também aí. Tem jogadores aí que, cara, não está se entregando, não está fazendo nada, não está fazendo nada em campo. Nos treinos é uma coisa, quando vai para o jogo é outro. Cara, e fica difícil. O Vasco está nessa situação muito difícil. O Vasco não pode, cara, perder jogo mais, principalmente esses últimos 2 jogos aí. E está complicado a situação do Marinho. A torcida vaiando, pedindo para que o Vasco dispense o jogador aí, empreste ou sei lá. E na janela do meio do ano, ele deu um fim ao jogador aí, o jogador emprestar alguma coisa, porque, cara, não tá dando certo. O Marinho não tá dando certo quando entra, a não ser que ele faça até um milagre aí, e ele arrebente aí no jogo que ele entrar aí contra o São Paulo, se o Renato der chance aí. Vamos ver. Galera, agora vamos falar sobre o Coutinho, né? O Coutinho, que nosso camisa 10, ex-camisa 10, Coutinho, que pediu a sua rescisão de contrato no início do ano, não estava se sentindo bem. E há 2 meses afastado do Vasco, ele ainda é o jogador que tem mais gol nessa temporada em 2026, para você ter uma ideia que eu ando o Vasco, né? O jogador há 2 meses afastado, o nosso ex-camisa 10, por sinal um grande jogador, Coutinho, cria da casa, mas estava se sentindo mal, acho que a pressão da torcida, e ele pediu a rescisão de contrato. E ele é o jogador que tem mais gol no Vasco agora nessa temporada de 2026. O Coutinho, no início da temporada, ele fez um gol contra o Mirassol, no Campeonato Brasileiro, fez gol também contra o Maricá e o Botafogo no Campeonato Carioca, tem 3 gols, né? Tem outros jogadores que têm 3 gols, como o Thiago Mendes, como o Cauã Barros, tem 3 gols também, como o Nuno Moreira, né? Tem gols também, mas só que esses jogadores jogaram mais vezes, né? Pelo campeonato. O Coutinho está afastado 2 meses e ainda tem 3 gols. Você vê, cara, que o Vasco precisa contratar, o Vasco precisa de um meia, estilo Coutinho, o Vasco precisa de um jogador centroavante que venha para trazer resultado, venha para um centroavante matador, que venha para resolver mesmo o problema do Vasco. O problema do Vasco é esse. Ofensivamente, tem um volume de jogo muito bom, mas, cara, não finaliza bem, né? O Andrés Gomes ali só jogando a bola para a área, mas cadê o matador? Cara, cadê o jogador ali para finalizar? Não tem esse jogador. O Brenner, muito fraco ainda, cara, não fez um golzinho aí, mas ali aquele gol todo, qualquer uma pessoa fazia, empurrou a bola para o gol, né? No lance ali onde onde o Spinelli foi a bola tentar alcançar e mais 2 zagueiros, ia ser pênalti, mas aí a bola passou e o Brenner empurrou para dentro, naquele jogo da virada aí do Audax italiano, que perdeu. E, cara, o Spinelli, um grande jogador, né, lá no Del Valle, era matador, fez 25 gols lá no campeonato artilheiro, 35 gols na temporada, mas aqui agora ele parece que não se adaptou ao futebol brasileiro, cara, ainda, né? Mas, cara, é isso aí. O David é escalado todos os jogos, mas o David não é centroavante. O David joga mais pela lateral esquerda. E é isso aí, por isso que o Vasco está nessa situação. A zaga falhando muito, principalmente no final do jogo, né? A zaga, por isso, a procura do Vasco pelo zagueiro ali pela lateral direita, pelo lado direito da zaga,
um tipo Arboleda, está nessa situação aí esperando o Arboleda resolver, e o Vasco tem que correr atrás, a diretoria, né, o Ademar Lopes com certeza está atrás de, está sondando jogadores para trazer nessa janela do meio do ano, jogadores que venham para jogar, para dar resultado, cara. Galera, agora vamos falar sobre os compromissos do Vasco, né? Esse resto de mês. O Vasco tem 4 compromissos, né? 2 pelo Campeonato Brasileiro, 2 compromissos sérios, né? 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Sul-Americana, no dia 30. O Vasco amanhã enfrenta o São Paulo precisando ganhar, urgentemente ganhar esse jogo, né? Para dar um alívio aí no clima, para o Vasco se subir um pouco na tabela. O Vasco não pode empatar, principalmente perder, cara, porque se perder, aí a coisa vai pegar, a crise vai aumentar aí entre torcida, entre diretoria. O Pedrinho, cara, já chamou esses jogadores de atenção, tem que entrar focado os 90 minutos do jogo, cara, nada de dar moleza, nada de dormir em campo, cara, porque é o que os jogadores estão fazendo. Os jogadores têm que se entregar, para jogar no Vasco tem que dar seu sangue, cara. E aí o Vasco tem um compromisso agora contra o São Paulo, compromisso sério. Depois viaja para Belém enfrentar o Paysandu lá, que não vai ser fácil, o primeiro jogo pela Copa do Brasil. E aí, no dia 26, ele vai enfrentar o Corinthians. Aí o Corinthians é que vai ser, cara, difícil, porque hoje o treinador do Corinthians é o Diniz. O Diniz treinou esse elenco aí, né? O Diniz sabe isso aí. Vai ser mais difícil, o jogo vai ser lá no Allianz Parque, em São Paulo. Vai ser um jogo bastante difícil, né? Principalmente vai enfrentar o seu ex-treinador, né? O Diniz conhece muito bem os jogadores que estão no Vasco, então vai ser um jogo mais difícil ainda. O Vasco tem um tabu contra o Corinthians, que não ganha há muito tempo, e vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil esse jogo. O Vasco precisa de ganhar esses 2 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar o São Paulo amanhã em casa e o Corinthians dia 26, no próximo domingo, né? Domingo que vem esse o outro. Vai ser difícil quando o Corinthians é uma tarefa mais difícil nesse Campeonato Brasileiro que o Vasco vai encontrar, que é enfrentar o Corinthians e o seu ex-treinador, que conhece muito bem o elenco. Vai ser bastante difícil. E no dia 30, ele vai enfrentar o Olímpia, né? Pela terceira rodada da Copa Sul-Americana em Rio de Janeiro. Vai ser esses 4 compromissos, né? O mais difícil daí que eu acho é o Corinthians, né? O dia 26, mas o Vasco tem que, cara, que crescer em cima desses times. Esses jogadores têm que acordar, cara, entendeu? Tem que ser estilo Thiago Mendes, estilo Andrés Gomes, e partir para cima, cara. Entrar com garra em campo, entrar sábado, entrar dia 21 contra o Paysandu, entrar principalmente contra o Corinthians, cara. E o Diniz vai querer mostrar jogo, né? O Diniz foi vaiado pela torcida, e o Diniz vai querer mostrar jogo, o Diniz vai querer escalar um time para derrotar o Vasco, para mostrar que está por cima. Cara, vai ser difícil o jogo contra o Corinthians. Contra o São Paulo vai ser difícil, é em casa, mas vai ser difícil. Mas contra o Corinthians vai ser pior ainda, cara. Mas são compromissos, tem que cumprir, então o jogo tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, porque se o Vasco perder esses 2 jogos agora, ele vai para a zona do rebaixamento. Com certeza. O Vasco não pode vacilar contra o São Paulo, não pode vacilar contra o Corinthians. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco na temporada passada. Cara, o tabu é grande contra o Corinthians. E para o jogo de amanhã, né, pessoal? O Vasco pode entrar em campo, né? A provável escalação é Léo Jardim no gol, Puma o PH na lateral direita, Cauã Barros, o Cuiabano na lateral esquerda, Robert, Renan e Cuesta na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê. Na frente, Carlos Andrés Gomes pela lateral esquerda, Rojas pela lateral direita e DVD centralizado. Lembrando que o Renato Gaúcho tem opções ali na frente, pode colocar o Brenner, pode colocar o Spinelli centralizado, mas ele vem usando o DVD. Na lateral direita tem o Nuno Moreira, tem o Adson, que está pedindo passagem, o Renato Gaúcho, às vezes eu não entendo, coloca para jogar o Marino e não coloca o Adson, cara. Não dá para entender.
Então, tem esses 3 jogadores, ali o Adson, tem o Nuno Moreira e tem o Rojas, são opções no ataque, né, pela lateral direita, Renato Gaúcho. O São Paulo vem desfalcado de 3 jogadores, né, que chama-se o Lucas Ramon, o Rafael Tolói na zaga e o Marcos Antônio, um meia, muito bom. E o Vasco não vai entrar, não vai jogar sem nenhum desfalque. Tem o Alan Saldívar, mas o Alan Saldívar vem falhando bastante, entre ele e o Cuesta, cara, aí não existe. Ali não tem que brar. O Cuesta tem que entrar no jogo para tentar ganhar a vaga. O Cuesta é um bom zagueiro, né? Mas, cara, até outro que não veio, que até agora não, parece que não se adaptou ao futebol brasileiro. Ele e o Marinho Nestroça, né? Cara, tá difícil. Pois é, cara. Então vamos esperar a vitória amanhã. Nós somos Vasco. O Vasco era para quem acredita. E eu, né, eu acredito no Vasco. O Vasco vai ganhar esse jogo, para dar um alívio aí na situação, né, para dar uma moral ao elenco, para dar uma moral aí à torcida. Cara, o Vasco está precisando de uma vitória. São 5 jogos em jejum, né, sem ganhar, né. Desses 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas, uma para o Botafogo e outra para o Audax italiano. Mas vamos acreditar. Quem Vasco é para quem acredita, galera. E é 2-1 para o Vasco amanhã contra o São Paulo às 16h30, né? A transmissão, né, será pela Premier. E vamos para frente, Vasco. Vamos para frente. Por enquanto é só, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaíno. Tchau.